Olise, Marra ou Aura? Vídeo do Bruno Formiga. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais convidando você aí gentilmente, tá? A se inscrever no canal, a tocar na notificação, a deixar o seu like, o seu dislike se você não gostou do conteúdo, não tem problema nenhum, comentar, dar sugestão de tema e compartilhar o vídeo nos seus grupinhos de WhatsApp, da faculdade, de futebol, da escola, porque é o seguinte, vamos falar do Olise, estrela da seleção da França e do Bayern de Munique, um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores jogadores na última temporada, com toda a justiça, ele deve ser candidato à Bola de Ouro e à FIFA The Best, ganhou o prêmio de melhor jogador da última Bundesliga, jogou uma barbaridade, a primeira temporada dele no Bayern, ele se envolveu em 40 gols, somando gols em assistências, e agora quase 50. Então assim, a passagem dele até agora no Bayern de Munique é de muito impacto. Num primeiro momento... Que temporada, hein, mano? O Olise jogou muito essa temporada, muito mesmo. Só não jogou melhor que o Harry Kane, mas deitou demais, mano. No momento, ele ficava ali entre o banco e a titularidade, mas bem no começo, e depois ele virou um titular absoluto, um dos melhores jogadores do mundo. Uma passagem boa também na Inglaterra, né, onde ele fez a base, onde ele se profissionalizou. O Olise é nascido e criado na Inglaterra, e tem algumas lendas também que envolvem o Olise. Mas o tema do vídeo é muitas vezes como a gente rotula, como a gente exalta alguns personagens que estão distantes e como muitas vezes a gente trata completamente diferente personagens parecidos com esse por aqui no futebol brasileiro, como eles estão mais próximos da gente. Tem aí um pouco de complexo de vira-lata, de exaltação do futebol estrangeiro, de personagens que a gente tem menos convívio e acaba vendo mais por corte e à distância. Eu acho que o Olise, em vários momentos, encaixa nesse quadrado aí. E, de novo, estamos falando de um craque muito acima da média, pode ser um dos melhores jogadores da Copa, joga na seleção que é a favorita para a Copa do Mundo, mas tem várias questões aí, algumas lendas que envolvem o Olise. Primeiro, ele é francês. Ah, não, mas ele nasceu na Inglaterra, ele podia jogar na Nigéria, porque ele tem pais nigerianos e pais que são... de descendência francesa e tudo, e ele podia jogar na Nigéria, ele podia jogar na Inglaterra, mas ele escolheu jogar na França. Ah, mas é porque é a melhor seleção, é mais fácil, eu não sei quais são as razões do Olise, mas ele podia jogar em qualquer uma das 3 seleções, e ele escolheu jogar na seleção da França porque ele é francês. Filho de francês é francês. Então esse papo também de falar, mas ele não fala francês, não é verdade. O Olise fala, ele tem alguma dificuldade no sotaque com algumas palavras, mas se você olhar a primeira entrevista que ele deu quando foi convocado para a seleção da França, ele entende ali todas as perguntas, ele responde com alguma dificuldade ali, mas é muito mais uma questão de sotaque do que necessariamente de vocabulário. Ele prefere falar inglês, mas ele sabe falar francês. Então esse papinho aí também já cai por terra, até porque a gente acabou de ter um medalhista inédito na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, que é um cara que é filho de brasileiro, mas tem uma vivência toda europeia, e a gente continuou tratando ele como brasileiro, do mesmo jeito que a gente trata a Tati Weston Webb, que é surfista, nascida fora daqui, mas que é brasileira, né? Ela viveu muito pouco tempo aqui no Brasil, inclusive, lá em Porto Alegre, se eu não me engano, mas ela é brasileira. O McTominay, que é o principal nome talvez da seleção escocesa, ele também tem uma relação muito rasa com a Escócia, mas ele é filho de escocês, ele é escocês, ele nunca jogou na Escócia. Se eu não me engano, acho que o McTominay nem nasceu na Escócia, mas ninguém critica o McTominay, mas escolheram tirar o Olise para Cristo e fazer um monte de crítica ao Olise. Ele é francês e ele joga genuinamente na seleção da França. Mas tem coisas que envolvem ali o Olise que eu já fico um pouquinho de pé atrás, né? Esse papo de falar, meu Deus, o cara tem aura, ele não liga pra nada, ele joga futebol ali e ele não tá nesse meio da boleiragem, porque ele nem patrocínio tem, ele não faz rituais, ele recebe os... É o jeito dele, né, mano? É o jeito dele, velho. Os prêmios de melhor da partida, como aconteceu na Champions, e devolve o prêmio, porque ele não tá nem aí. E a gente faz umas exaltações, às vezes, que pode ser só um marra. E essa última resposta, que viralizou, então, um certo impacto nas redes sociais do Bayern de Munique, talvez traduza um pouco do que o Olise pode ser um cara que não liga para nada, que, enfim, tá ali meio à parte, mas ele pode ter um pouco de marra também envolvida aí, porque ele foi perguntado sobre os melhores jogadores de alguns países e algumas seleções. E aí começou lá com a Inglaterra, ele tacou o Harry Kane, companheiro de clube dele, e ele tem razão. Depois a Alemanha, Kimmich, também companheiro de clube dele.
Depois veio o Brasil. E aí ele fez uma cara ali meio blasé e falou, não sei. E pulou. E aí depois falou da Espanha com o Yamal, a Argentina com o Messi. E aí no final foi perguntado sobre Portugal. Talvez um cara ali da geração dele, a resposta automática e fácil fosse dizer o Cristiano Ronaldo, mas ele pagou uma de diferente ali e meteu o Bruno Fernandes, que de fato veio de uma temporada de quebra de recordes lá na Premier League, com a maior quantidade de assistências em uma única temporada. Então o Olise tem dessas. E aqui a gente exalta, tem comunidades exaltando o Olise. E repito, craque, tá? Joga uma barbaridade. Mas aqui no Brasil, pessoas que fizessem a mesma coisa que o Olise faz, com a mesma postura que o Olise tem, já iam ter sido canceladas algumas vezes. Porque ia virar um personagem cansativo, mas assim, muito rápido, mas muito rápido mesmo. O que não é cansativo é esse rapaz aqui, ó. Caramba, de Assalá. Isso aqui é loucura, tá? Por mais que a embalagem ainda... Aqui a gente tá jeito, ó. Garanto o seu aí, ó. Caramba, parece 100% de Copa do Mundo. E não tem... que não conhece os melhores jogadores da seleção brasileira, é loucura. Ele jogou contra alguns. E ele poderia ter respondido ali tranquilamente, ou o Vinícius Júnior, ou o Rafinha, ou o Gabriel Magalhães, ou o Casemiro, ou o Marquinhos. Tem uma porrada de gente. Ele podia ter falado do Neymar, que é uma das referências da vida dele. Ele já falou sobre isso, mas ele preferiu meter um ali, não sei, com uma cara um pouquinho blasé. Obviamente que ele sabe. E aí tem uma série de pessoas tentando dar uma passada de pano, mas será que ele entendeu? Hoje quem seria mesmo o melhor jogador da seleção? Porque tem várias opções. Será que ele não ficou na dúvida? Tem várias opções na seleção de Portugal também. Tem várias opções na seleção da Inglaterra, tem várias opções na seleção da Espanha, tem um monte de opção na seleção da Alemanha. E ele nem pensou duas vezes em responder ali os caras. E acho que ele acertou aí em quase todos, tá? Não tem nenhuma dúvida que o melhor da Espanha é o Yamal, que o melhor da Alemanha é o Kimmich, ou o mais constante, que o da Inglaterra é descolado o Harry Kane, que para mim é até o momento o melhor jogador da temporada como um todo, né? Por mais que o Olise tenha sido considerado o melhor jogador da Bundesliga, eu acho que o melhor jogador do mundo na temporada é o Harry Kane por enquanto. Óbvio que a Copa vai definir muita coisa ali. Aí ele falou da seleção da Argentina e tal, mas desculpa, ele olhar para a seleção brasileira e falar que não sabe quem é o melhor jogador da seleção brasileira ou o melhor jogador brasileiro da atualidade, é loucura, assim, é pagar de diferentão e dizer, putz, sou descolado a ponto de nem ligo. Não é verdade. Como também não é verdade dizer que ele não tá nem aí para prêmio, que ele não tá nem aí para nada. Não é, pô. O jogador de futebol, ele pode ser muito autoconfiante, mas se ele for blasé, ele vai ser engolido. Eu lembro até de ter falado sobre a semifinal, em que a atuação dele foi muito ruim. E eu até fui no Twitter e falei, o personagem do Olise, de que não liga pra nada, não sei o quê, ele vale até o momento em que o time não joga bem. Quando o time não joga bem, aí a coisa muda de figura. E o que eu quis dizer ali não é que o Bayern foi eliminado por causa da atuação do Olise. É óbvio que não foi por causa disso, né? O Olise teve um plano em cima dele, muito bem executado do PSG, para tirar talvez um dos jogadores mais perigosos do planeta de atuação. E sim, verdade, porque no primeiro jogo ele jogou muito bem contra o PSG, mas no jogo de volta ele foi anulado. O Nuno Mendes anulou o Olise. Seguiu, né? O Luiz Henrique foi efetivo ao tirar o Olise dali. Agora, fosse aqui, mais próximo, a gente ia pegar as mesmas qualidades que se exalta do Olise, desse cara, sabe, que não liga pra nada, que tá a parte de tudo, que não tá nem aí, e ia chamar aqui no Brasil o cara de sem sangue, de omisso, o cara que desapareceu, que não pega protagonismo. Lá é outra coisa. Aí você bota ele em outra prateleira. A resposta que ele dá é de confiança, é porque realmente a seleção brasileira hoje não é nada disso. Se é um jogador brasileiro aqui respondendo, me diz aí qual é o melhor jogador da Holanda. Aí o cara vai falar, pô, não sei. Ou então pega de outra seleção da Itália, da Alemanha, uma tradicional zona, e o cara fala, não sei. E continua respondendo das outras, ia chamar de marrento, de arrogante, de salto alto. Nossa, mas aí, como é um estrangeiro, a gente rotula de personalidade. Putz, o cara é muito diferente, farmou aura. Gente, vamos ter o mínimo de coerência, pelo menos na avaliação. A resposta do Olise foi marrenta. Ela não é uma resposta verdadeira. Você acha que ele não sabe? Ele não conhece o Rafinha, ele não conhece o Vinícius. E aí você pode dizer, mas esses caras,
não jogam tanto na seleção, eles não são... Mas essa não era a pergunta. A pergunta é, qual jogador daquela nacionalidade é o melhor daquela seleção? E tu acha que o Ulisses vê os jogos da seleção brasileira para falar, putz, o Vinícius do Real Madrid é um pouquinho descolado do Vinícius da seleção brasileira. Porque o Rafinha do Barcelona é um pouquinho diferente do Rafinha da seleção brasileira. Tu acha que ele vê todos os jogos da seleção para falar isso? Ele ia pela grife ali, pela fama dos caras. E a seleção brasileira tem vários protagonistas espalhados pelo mundo aí. Na temporada, só por baixo, você tem o Casemiro, que jogou muito pelo Manchester United, que está aí voltando para a Liga dos Campeões em alto estilo, né? Voltou a ficar na parte de cima da tabela na Premier League e bem na parte de cima. O Rafinha, de novo, com a temporada excelente no Barcelona. O Vinícius, de novo, com toda a zona que é o Real Madrid, foi o melhor jogador, o mais constante jogador da temporada ofensiva do Real Madrid. Tem o Estevão, que jogou muito lá no Chelsea até se machucar. O Endrick foi pro Lyon e impactou ali muito rapidamente para todo mundo ver. Gabriel Magalhães e Marquinhos, cada um no seu time, um no Arsenal, que é finalista também, formam talvez uma das melhores zagas do planeta. Então assim, desculpa, o cara dizer que não conhece, não sabe, é loucura, pô, é loucura. E aí aqui fica a gente aplaudindo e passando pano. Desculpa, foi marra, pura e simplesmente. E se fosse aqui, a gente ia estar atacando o pau. A verdade é essa. Fechou? Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, o seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e é nóis. Fechou? Realmente, se fosse aqui no Brasil, meu Deus do céu, o cara ia estar sendo cancelado demais. Demais.